Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar respondendo justamente uma pergunta enviada para o e-mail do canal, né? Que é sobre conversão de polegada fracionária para polegada milesimal, né? Nesse caso aí a gente vai estar convertendo 2 polegadas em oitavo, né? E esse cálculo é bem simples, né? Ele leva em consideração a análise direta ali da fração. Né? O que é que a gente tem que ficar atento? A polegada milesimal, né, ela trabalha com a relação, né, de aproximação, né, distanciamento ali linear dos valores bem mais preciso do que a polegada fracionária. Né? A gente já comentou em outros vídeos aqui do canal, né, essa questão da necessidade de se utilizar a polegada fracionária para ter um limite, né, no que diz respeito à padronização referente à comunicação entre o sistema métrico e o sistema inglês, né, sistema de polegada. E nesse caso aqui, para converter para polegada fracionária, é bem simples. Né? O que é que a gente tem que observar? A gente tem que ter a relação, ou melhor, a gente não precisa ter aquela relação de conversão de polegada para milímetro. Né? A gente aqui já pode converter direto. Né? A gente aqui nesse caso aqui tem 2 polegadas em 1/8 de polegada. Né? Então aqui a gente divide aqui os dois. Né? Então no caso 2 polegadas equivale a colocar aqui o valor, ele ficaria dessa forma, né? Ou seja, 2 polegadas inteira, né? Não tem diferença, né? Então aí você vai ter o valor direto, só que eu coloquei os 3 zeros à direita, porque é justamente a relação aí de aproximação, né? A gente tem uma relação aí de polegada milesimal, né? Então polegada fracionária para polegada milesimal, né? Então por isso essas 3 casas. Então a gente faz essa divisão e guarda esse valor, né, 2 polegadas inteiro, né, e vai somar justamente ali com a conversão do oitavo. Né. Então o problema, né, se é que tem problema, já que é bem tranquilo, é só encontrar esse valor aqui em polegada, né, em polegada milesimal. Né. Então nesse caso aí, 1/8 é só você dividir, né, numerador por denominador. Né. Então se você pegar 1 e dividir por 8, né, você já vai ter o valor aí específico. Né? 1 dividido por 8 vai dar igual a 0,125. Né? Então, nesse caso aí, ele equivale a 0,125, né, milésimos de polegada. Né? Então, nesse caso aqui, é só somar os dois valores. Né? Então, a gente teria justamente 2 polegadas inteiras mais 0,125. Somando os dois, vai dar 2 polegadas inteiras e 125 milésimos de polegada. Né? Então seria justamente aí, né, o valor final, né, aí da conversão. Tá bom? É bem simples, como eu disse. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Hoje um vídeo bem curto aqui falando sobre como calcular, né, o comprimento da diagonal de um elemento quadrado, né? Então nesse caso aqui é bem simples, é só multiplicar a raiz de 2, né, pela lateral, né, justamente do elemento quadrado. Né? Nesse caso aqui a gente tem um quadrado com 120 milímetros de lado, né? Então nesse caso aí é só multiplicar a raiz de 2 por 120 que a gente vai encontrar o comprimento, né, da diagonal, né, do quadrado. Né? Então, nesse caso aqui, a raiz de 2 multiplicado por 120, né, que é o comprimento aqui do nosso quadrado, vai dar justamente aí a diagonal de 169,70 milímetros aí aproximadamente. Né? Então, seria justamente aí esse valor específico no que diz respeito aí ao comprimento da diagonal do quadrado. Tá bom? Então, é só utilizar essa fórmula aqui que você encontra aí rapidamente aí a diagonal. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre esquadro combinado. Instrumento esse que é muito utilizado, né, aí para suporte, né, elementos de traçagem, né, verificações, né, de ângulos um pouco mais complexos de se ter um determinado apoio, né, então ele é bem utilizado referente a isso, né. Aqui a gente tem uma imagem mostrando, né, o esquadro combinado sendo utilizado para verificação de ângulo, né, e um detalhe, a leitura que a gente vai fazer de ângulo, né, é justamente o ângulo referente a essa peça, e o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é a abertura do ângulo. Né, se ele vai ser menor do que 90 ou maior do que 90. Né? Quando o ângulo é menor do que 90, a gente utiliza a escala interna. Né? Ele tem uma escala aqui
que a gente vai ver agora, então a gente utiliza a escala interna para verificação. Quando o ângulo é maior do que 90, a gente utiliza a escala externa. Né? Então, nesse caso aqui, como ele é menor do que 90, a gente vai estar utilizando a escala interna. Né? Que escala interna é essa aqui? É essa daqui, né? Com os números vermelhos. Essa aqui com os números pretos é justamente a escala externa. Né? Então, nesse caso, o que nos interessa é justamente esses números aqui em vermelho, que é a escala interna, ou seja, para ângulos menores do que 90. Então, nesse caso aqui, observa o seguinte, né? O zero, que é o ponto de referência aqui, ele está justamente aqui passando do 60, né, que seria esse traço aqui maior, né, e ele está antes aqui do 65, né, então a gente tem um valor aí entre 60 e 65. Que valor é que ele está nos dando? Vê que ele está passando um pouquinho desse primeiro traço, ou seja, aqui a gente já tem 61 graus. A gente já tem 61 graus e nesse caso a gente pode também estar fazendo aqui a relação de minutos, né? Vê que ele está quase no centro, né? Ou seja, aproximadamente ali 30 minutos, né? Então a gente pode considerar aí essa verificação de ângulo como 61 graus e justamente aí 30 minutos, né? Ou seja, seria indicação de ângulo aí para esse elemento, né? Obviamente aqui não está com uma escala de precisão que consiga, né, pegar esse valor ali em minutos precisamente, mas você observa aí que ele está bem próximo do centro. Né? Então ele com certeza ali está entre 61 e 62 graus. Lembrando, medições menores do que 90 graus utiliza aí a escala interna, que no caso aí essa escala em vermelho. Tá bom? Se fosse maior do que 90 graus, a gente utilizaria essa escala de preto, que seria consequentemente a escala externa. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Mais um vídeo aqui mostrando aí o esquadro combinado, né? Nesse caso a gente vai estar verificando medição de diâmetro, né? Que no caso é uma relação de comprimento linear, né? Que é um dos grandes usos, né, aí do esquadro combinado. Né? A gente no último vídeo viu uma relação de ângulo e ele também consegue nos dar aqui também essa relação de comprimento. Né? Então aqui no caso a gente tem um elemento circular, né? Veja que ele apoia bem, né? Justamente com essa base de 90 graus, né? Então a gente dá uma relação precisa ali no que diz respeito ao centro, né? E aqui a gente consegue pegar ali a relação do diâmetro. Nesse caso aqui, né, observa que, vamos ampliar aqui, né, você consegue observar que o traço que está pegando ali na parte externa, né, desse tubo, vamos assim chamar, é justamente aqui o traço do 91 graus. Então, nesse caso aí a medida que está indicando é de 91 milímetros. Né? Então a medida aí desse tubo aí seria 91 milímetros. Só que eu quero chamar a atenção para esse caso aqui. Né? Muita gente se confunde, né? Que de vez de alinhar a referência de base, né, com o traço da escala, acaba alinhando com a parte aqui final da régua, né? Essa parte aí metálica, né? E não é a referência correta, né? Você tem que pegar uma referência de um traço. Não precisa ser nem esse traço aqui inicial, né? Esse traço aí da contagem inicial. Ele pode ser, exemplo, poderia estar alinhando ele aqui no 10 e verificando quanto ele deslocou e subtraindo a diferença. Né? Ou seja, mas eu preciso estar alinhando ele ali com traço, né? E não com a base aí da régua. É importante ficar atento com isso. No mais, a leitura dele é simples, né? É como uma régua, uma escala qualquer. Então, nesse caso aqui, a gente tem 91 milímetros no que diz respeito ao diâmetro desse elemento. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.